Bem-vindos ao Método do Tempo. Estamos começando essa série de conteúdos aqui, onde a gente vai passar para vocês um pouquinho sobre a nossa expertise sobre o tempo, sobre essa jornada do tempo e tudo que acontece, toda essa divisão do tempo que nós temos hoje na nossa humanidade. Então, toda quarta-feira nós vamos estar trazendo esse conteúdo riquíssimo para falar sobre o tempo. Então, nós vamos abordar vários assuntos. Existem dois tipos de tempo. Nós temos o tempo histórico e o tempo cronológico. Então, nós temos o tempo histórico e o tempo cronológico. Então, o tempo histórico e o tempo cronológico, a gente consegue dividir ele, apesar que o tempo ele é muito questionado por cientistas e não se tem ainda uma definição exata desta palavra. Então, vamos passar aqui para o próximo, que é o quê? Nós vamos falar mais sobre o tempo histórico. Então, o tempo histórico, ele tem algumas nuances aí que começam a marcar isso. Nós temos a humanidade, que é o que traça esse trabalho, esse tempo. Então, o tempo histórico da humanidade, ele conta as gerações. Então eu tenho gerações, eu tenho períodos da história, eu tenho guerras. Então eu tenho todo esse período que eu vou falar sobre a humanidade. Também temos mais dois: o tempo histórico que marca um povo e uma nação, Então, uma nação também pode ser marcada por essa ordem cronológica. Então, tudo que muda uma cultura, muda uma sociedade, a gente consegue chamar de tempo histórico. Então, que é a base aí para nós criarmos as nossas poesias, as nossas mitologias, nós criarmos uma narrativa para contar uma história. Então, ele é baseado no tempo histórico. Próximo, vamos falar sobre o tempo cronológico, Então, no tempo cronológico, nós temos alguns fatos mega importantes. Então, o que é mais importante no tempo cronológico? É onde a nossa humanidade ela começa a tomar consciência do dia. Então a gente começa a fazer esse momento marcante, Então a gente começa a trazer esses frações de tempo dentro de um dia. Então eu começo a ter um calendário solar, eu começo a ter um calendário lunar, eu começo a ter relógios solares. Então eu começo a fazer todo esse trabalho com o tempo cronológico. Que o tempo cronológico, se a gente for ver, é a nossa base hoje da nossa humanidade. Se não fosse o tempo cronológico, nós não conseguiríamos ter a nossa economia hoje. Temos a parte marcante, que ele é marcante para a nossa geração. Ele é um dos fatos mais marcantes, por quê? Porque a gente começa a pensar, ele começa nesse tempo cronológico, aonde começa a ser a base para a organização da nossa comunidade, para organizações dos nossos centros, Então a gente começa a ter mais pessoas num local, a gente começa a trazer esses centros urbanos e ele é a parte importante. Por quê? Porque essa comunidade ela começa a viver junto, começa a dividir tarefas. E é importante ter esse tempo cronológico para tu saber que momento tu vai levantar, que momento tu vai almoçar, que momento tu vai retornar para sua casa. Então é um dos fatos mais marcantes, é a parte do tempo cronológico. Então a gente pode resumir tudo o tempo cronológico como um dos fatos mais importantes e marcantes para tudo isso. Então aí nós temos alguns aparelhos, porque sem nós poder medir isso, não é possível a gente fazer esses fatos serem registrados.
Então, para nós, né, qual que é os aparelhos para medir essas unidades aí que a gente vai ter no seu dia a dia e qual que é a importância disso. Então, o primeiro fato que nós temos, que nós conseguimos buscar na história e entender, é o Sol e a Lua, né? O Sol e a Lua. Então, ele divide aí, ele é base para nosso calendário, Sol e a Lua, né? O calendário. Então, ele é base para o calendário, mas ele é também base para o nosso relógio. Por quê? Porque o nosso relógio solar, ele vem datando de 3.500 anos antes de Cristo. Então, o relógio solar, ele vem, então nós temos aqui o relógio solar, que ele vem datando de 3.500 a.C., que organiza o dia, organiza as horas e as pessoas conseguem se organizar. Então nós temos aí a pré-história e a história, né, lá do tempo histórico, onde a história começa com o surgimento da escrita, que é o tempo histórico que conta isso para nós, e aí nós temos 3.000 anos antes, antes de Cristo, aproximadamente 3 a 4.000 anos antes de Cristo, a nossa pré-história. Então nós temos o relógio que ele data de 3.500 anos antes de Cristo, o relógio solar. Então ela é a base para nós começarmos a medir esse tempo cronológico. Depois nós temos o surgimento do calendário. Então ele data por 2.700 a.C. na Mesopotâmia. Então tende-se a dizer que esse calendário ele surgiu com 12 meses, mas ele continha 354 dias só. Ele não tinha 360 dias, que nem o calendário, 365 dias, que nem o calendário lunar, né? O calendário solar, como muitos cientistas se referem. Mas é o surgimento do calendário com o relógio solar que permite a gente começa a fracionar os nossos dias. E aí vem um outro aparelho muito específico do século 8, que é a ampulheta. Tá? Então, a ampulheta, ela permitiu com que você pudesse fazer uma fração de tempo dentro de construções, dentro de ambientes fechados ou em momentos onde o Sol não estivesse presente. Então ela data do século 8, feito por um monge francês, para quê? E era usado muito em cultos religiosos e também para navegações marítimas, porque nessa época do século 8 as navegações marítimas estavam muito aquecidas, era a principal economia naquele momento da nossa humanidade. Então surge, né, essas demandas elas vão surgindo e a ampulheta vem como uma ferramenta muito grande. Porém, aí começa a surgir frações mais seguras da ampulheta. A ampulheta no começo ela surgiu como o líquido, hoje todo mundo conhece a ampulheta com areia dentro, mas ela surgiu tendo água. Só que ela não tinha uma precisão tão grande e precisava ampulhetas grandes para fazer, porque quando a ampulheta ela tem um cilindro com uma cinturinha bem fina no meio, aonde passava água, então dos dois lados iguais que armazenavam a mesma quantidade de água. E aquela fração de tempo com a água era muito rápida, então tu tinha que ficar virando a ampulheta muitas vezes. E com a areia, né, foi se aperfeiçoando, e o monge com a areia, ele percebe que ele consegue dar um tempo maior para a ampulheta e consegue fracionar ampulhetas maiores, menores e consegue controlar mais tempo, mais fração de tempo naquele dia para se fazer as atividades. E aí, depois disso, nós temos o relógio, né? E o relógio ele acaba se tornando hoje a principal ferramenta nossa hoje, né? Porque aí a gente divide o dia em 24 horas. A gente fraciona o dia em 24 horas,
de horas a gente vai para minutos, de minutos para segundos e de segundos para milésimos de segundo, que a nossa humanidade ela começa a ficar tão precisa que a gente consegue chegar em milésimos de segundos hoje, né? Então, aqui surgem os relógios. E o que a gente pode falar com o relógio um pouco mais sobre todo esse processo? O que tem a ver o relógio e o trem, né? Então, isso fica uma pergunta, logo mais a gente vai ouvir mais falar sobre o relógio e o trem. Fica aí que nós temos uma história muito, muito interessante sobre o relógio e o trem que eu aposto que você não sabe, tá? Então, o primeiro relógio que nós temos foi o relógio solar, né? Então, o relógio solar, então a gente tem aí datações de primeiros relógios de 3.500 anos antes de Cristo. Então, esse se data aí o primeiro relógio solar encontrado, depois ele foi sendo aperfeiçoado e tudo mais. O segundo relógio, nós temos o relógio mecânico, certo? O relógio mecânico, ele foi inventado por um budista chinês que presenteou o imperador romano, e ele começa a fazer essa sincronização, esse trabalho, essa fração do dia. Então, onde ele fraciona o dia em 24 horas e começa em 24 tempos, né? Não era nem horas naquela época, e começa a fazer essa fração e depois começa toda essa jornada. E olha só, o relógio digital, que é um relógio que a gente conhece hoje, é o mais comum de todos, no celular, no computador, relógio de pulso, né? O primeiro relógio digital, que foi digital, ele data de 1972. Então nós estamos falando de uma data extremamente recente. Nós estamos falando de um que hoje está na nossa humanidade, de um relógio digital que foi feito a primeira vez em 1972. É muito recente tudo isso que a gente está falando. E lembra aquela situação que eu falei? O que tem a ver o relógio e o trem? Então, eles têm a ver com a sincronização. Então, olha só. Cada município, cada centros urbanos que a gente falou antes, eles começaram a viver em comunidade. Nessas comunidades se erguia uma igreja. Essa igreja ela tinha uma torre do sino. Quando o sol passava por cima dessa torre do sino, que dava na parte mais alta, que fazia a parte que passava o sol pela essa fissura que tinha e fazia uma marcação no chão dessa torre, era ao meio-dia. E aí as cidades batiam o sino com 12 badaladas, correspondendo ao meio-dia. Então, o que acontece? E por que 12 badaladas? Por quê? Porque o sinal tinha que ir longe para toda a comunidade escutar. Então, isso é mais um fato que a gente pode trazer depois para vocês, para a gente se aprofundar mais sobre a história dos relógios, como surgiu a palavra hora e tudo mais. Mas o foco nosso hoje aqui é falar para vocês como que foi feita a sincronização desses relógios. Por quê? Porque cada cidade ela tinha uma hora, um tempo que passava o sol. E aí eu tinha o horário da cidade local, o horário local, né? Então eu chegava numa cidade e eu pedia o horário local dessa cidade. Então ali eu sincronizava o meu relógio, que já existiam os relógios, né? O relógio de bolso, eu sincronizava o relógio com o relógio daquela cidade enquanto eu estivesse na cidade. Então, a partir da chegada do trem, as malhas ferroviárias, elas começaram a ter um avanço muito grande entre as cidades. E o trem saía ao meio-dia de uma determinada cidade, andava um período de tempo e chegava lá ainda era meio-dia. E aí não existia previsibilidade de vender os bilhetes, horário de embarque, horário de desembarque, e surgiu a necessidade
de fazer uma sincronização desse tempo. Só que essa sincronização do tempo, ela surge em Greenwich, na onde é feita essa sincronização, no Instituto Real de Greenwich, lá na Inglaterra, aonde surge a sincronização dessas estações de trem. Então, para a Inglaterra foi o primeiro país a realizar essa sincronização uniforme dessas estações de trem. Então foi feito via telégrafo, foi botado o marco zero e aí foi feito via telégrafo a comunicação e todas as unidades elas foram sincronizadas ao mesmo tempo. Por quê? Por causa do avanço da indústria do trem. E aí surge, né, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, aonde os trabalhadores começaram a buscar mais seus direitos. E aí eles começaram a controlar melhor o tempo. Por quê? Porque era o tempo que eles passavam dentro das indústrias trabalhando. Então nós tivemos aí um acúmulo de pessoas, né, que formamos os centros urbanos, as cidades, os municípios. E aí nós tivemos as indústrias, onde todo mundo saiu dos campos e começou a trabalhar num único local. E essa sincronização do tempo pelas indústrias e pelas companhias ferroviárias, elas acabaram fazendo com que os trabalhadores também buscassem os seus direitos. Porque no começo, os trabalhadores eles trabalhavam 12 horas do seu dia. E aí eles começaram a buscar e reivindicar os seus direitos. Então, tudo isso a gente vê que é um surgimento e se data aí de 200 a 300 anos da nossa história. Então é extremamente recente tudo isso que nós estamos falando. E também cabe salientar que nós vamos fazer um outro episódio para falar sobre a sincronização dos relógios do mundo, né? Aonde foi feita uma conferência recentemente. Eu falo recentemente por quê? Porque foi no século passado aonde houve uma conferência em Greenwich, aonde existiu a sincronização de todos os relógios com os fusos horários mundiais. Então tudo isso é extremamente recente para nós e por isso é importante a gente saber por quê? Porque é a base de todos os cálculos, de toda a trajetória que nós vamos fazer daqui para frente. Então, para finalizar, para nós fazer a nossa conclusão, nós começamos aí falando sobre dois tipos de tempo, o tempo histórico e o tempo cronológico. O tempo histórico, ele é um tempo onde a gente faz a medição da humanidade, onde um povo muda a sua cultura, uma nação muda a sua direção. Ele permite nós criarmos as nossas poesias, a nossa mitologia, a narrativa de uma história. Esse é o tempo histórico. E o tempo que nós vamos abordar agora daqui para frente, para ficar claro para vocês, é o tempo cronológico, aonde surge os calendários, a ampulheta, o relógio, a sincronização das horas mundiais, recentemente todos os aparelhos eletrônicos, porque a internet também aí tem seus 30, 40 anos, surge a necessidade de fazer uma sincronização em milésimos de segundos para ficar mais uniforme esse tempo na nossa humanidade, no nosso planeta, e que todas as culturas tenhamos a mesma hora, né? O marco zero aí em relação ao tempo, né? E lembrando que o marco zero ficou estabelecido nessa convenção como 0 horas, o horário de Greenwich. Então ficou definido aí a leste 180 graus e a oeste 180 graus. Aí nós temos essa divisão de horários no nosso planeta. Mas que fica aí o questionamento para uma próxima quarta-feira, onde nós vamos abordar essa conferência de Greenwich aí que transforma o marco zero e a hora zero do nosso planeta para sincronizar todos esses relógios que nós temos aí, inclusive o seu que você deve estar segurando agora no seu celular. Pessoal, obrigado e até o próximo episódio.